Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, cheguei do trabalho, por isso que estou na cozinha. Por quê? Porque lugar de mulher que depois que chega do trabalho é na cozinha. Feminista chorando litros agora nos comentários. Eu estava aqui para fazer o jantar dos meus filhos e me deparo com uma notícia que Flávio Bolsonaro estava articulando para derrubar a Lava Toga. Como assim, Flavinho, fazendo isso? Não é possível, vamos ver isso direito. E olha só, o antagonista divulgou uma fake news. Aí vocês vão falar sempre pra mim, Camila, mas o Bivar afirmou. O Bivar foi no antagonista e falou, Flávio Bolsonaro está coagindo senadores. Então tá, vamos lá. Nota do Bivar. Eu não vou publicar essa nota, gente, porque tá no meu WhatsApp. Ainda não achei uma mídia que tenha publicado ela. Então vamos lá. Nota do Bivar. Em relação à recente notícia vinculada no site de conteúdo político, onde foi dito que o senador Flávio Bolsonaro estaria supostamente articulando a retirada de assinaturas do requerimento de criação da CPI da Lava Toga, cumpre esclarecer que isso não procede. Em tempos, esclareço que foi por mim, por ele, Bivar, solicitada a retirada de assinaturas por entender que a instauração da mesma não agregaria harmonia dos poderes, especialmente neste momento em que o país passa por importantes reformas, tá? Vou cobrir aqui o nome de quem me mandou. Opa. Nota do Bivar. Peraí. Pra cá. Eu não sou muito boa com essas coisas. Pronto. Ó, nota... Opa, pra trás. Aqui, ó. Nota do Bivar. Em relação à recente notícia vinculada no site de conteúdo político, onde foi dito que o senador Flávio Bolsonaro estaria supostamente articulando a retirada de assinaturas do requerimento de criação da CPI Lava Toga, cumpre esclarecer que isso não procede. Ponto. Tá aí. Satisfeitos? Vocês estão vendo como a mídia produz fake news para prejudicar o Flávio, não importando o que vai acontecer, o que vai acarretar? Pois é, gente. Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com essa articulação. Inclusive, o antagonista fez questão de falar que Flávio subiu o tom com seus colegas do PSL. Isso é mentira, experiência própria. Eu nunca, jamais na minha vida vou imaginar o Flávio subindo o tom com alguém, ele que é frequentemente atacado pela mídia, frequentemente atacado por eleitores, opositores, haters, enfim, e ele nunca deu uma resposta grosseira, fora do tom ou qualquer coisa do tipo. Quem conhece Flávio Bolsonaro sabe exatamente do que eu estou falando. Mas o fim da Lava Toga pela terceira vez, da CPI da Lava Toga, não é culpa do Flávio Bolsonaro. Mas Camila, Flávio Bolsonaro não assinou a CPI da Lava Toga? Sim, o Flávio Bolsonaro não assinou e mais 51 senadores também não assinaram, mas o alvo de vocês é sempre Flávio Bolsonaro, como eu disse ontem na Divas da Opressão. Falar do Flávio, bater no Flávio, dar views, e é isso que interessa para a grande mídia, e vocês dão dinheiro para a grande mídia. Política é um jogo de xadrez, tá bom? O Flávio sabe muito bem onde ele assina, o que ele não assina, e todas as ações do Flávio estão em consonância com o pai dele, Jair Bolsonaro, e eu confio plenamente no jogo de xadrez e nas estratégias que o Jair está fazendo, tendo em vista que nada até agora deu errado, tudo deu fruto e é isso que importa. Tem coisas que acontecem nos bastidores que nós não sabemos o porquê, mas existe sim um objetivo, e esse objetivo nas mãos do Jair está dando certo, estamos alcançando todos, ótimo fim de papo. Agora, sobre o porquê que a CPI da Lava Toga não vai dar certo, essa é a terceira tentativa deles. O Alcolumbre engaveta todas, tá? A primeira ele falou que era totalmente inconstitucional pelos itens que tinham lá. A segunda não conseguiu assinatura. A terceira vai ser retirada porque uma senadora retirou e nós já vamos conversar sobre ela. Mas eu quero ler aqui para vocês um post do Alan dos Santos que explica direitinho essa fake news do antagonista. Então vamos lá. Primeiro, Alan dos Santos.
Se Flávio Bolsonaro está agora com o Moro no Ministério da Justiça, onde o antagonista inventou que o senador está articulando para enterrar a CPI da Lava Toga. O que acontece? No momento que o antagonista afirmou que Flávio estava naquele momento ligando para senadores, pressionando senadores para retirar apoio à CPI da Lava Toga, Flávio estava com Sérgio Moro. Pois é, Flavinho estava lá no Ministério da Justiça e ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu tenho certeza disso. E ele não tem sósia e nem irmão gêmeo. Então, da onde será que o antagonista tirou essa informação de última hora? Segundo, vários juristas, inclusive o doutor Paulo Fernando, já avisou que essa CPI é genérica e sem um assunto específico. Sem assunto específico não tem como ter uma CPI. Ou seja, eles não colocam um exemplo assim, ó, Toffoli usurpou o poder de tal forma, eles não colocam na CPI. Então não há como votar, porque não tem um alvo específico, tá? A primeira CPI, a primeira tentativa de CPI teve 18 pontos. Davi Alcolumbre falou, não, queridos, não é assim que brinca. Pare e tenta de novo. A segunda também foi infundada. Ó, não dá, gente. Vamos tentar a terceira vez. Mas aí, terceira vez já é a mais, né? Façam o negócio certo, gente. Sentem com a Janaína Pascoal, com o Carvalhosa, com o doutor Carvalhosa. Façam essa CPI direito, com um ponto específico para dar frutos, né? Para caminhar. Um dos motivos que o Flávio não assina é esse. Para que ele vai assinar uma coisa que não tem um ponto específico? É perda de tempo. Enquanto o STF está lutando para aprovar aborto, para liberar as drogas, para legislar, para aprovar a homofobia, que também é uma lei genérica, que não dá para saber exatamente o que você vai responder por homofobia, o que você pode fazer que vai te levar a responder por homofobia, não, tá preocupado com a assinatura do Flávio, sendo que tem 51 senadores lá dentro e essa CPI vai ser engavetada. Não tem por que ele assinar uma coisa para mostrar para os eleitores, olha, queridos, eu assinei. Tá, mas não vai dar em nada. Então pressionem para lutar pelo impeachment do Toffoli. Pressionem para lutar pelo fim da PEC da Bengala. Olha aí quanta coisa que a gente tem para lutar. Essa CPI será engavetada porque o Alcolumbre não quer que ela aconteça, ela estando certa, ela estando errada. Terceiro, sem um caso específico, coloca a CPI sobre risco de ser um jogar para a galera, apenas para gerar uma narrativa para o povão sem nenhuma efetividade. Mas por que eles fazem isso? Por que eles criam uma CPI sem efeitos, que a priori não vai dar em nada? Pelo simples motivo que uma CPI sem efeito, mas já tem o nome de CPI da Lava Toga, CPI contra o STF, cria um ambiente imaginário onde o Flávio Bolsonaro aparece como a mão do presidente, que é como alguém que protege o STF. Ou seja, dá uma impressão de que o Flávio lê aquilo e fala, não, isso aqui não tem por que eu assinar, isso aqui não tem efeito, não tem nada, por que eu vou assinar isso? O que joga para a população? Flávio quer defender o STF, esse cara é culpado. E não. Da mesma forma que fizeram vocês engolir a narrativa do PGR, que estava sendo escolhido para proteger o Flávio, sendo que o processo do Flávio não vai para a PGR. O processo do Flávio vai para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque ele era deputado estadual. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro, Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, não passa pela PGR. Mas fizeram vocês acreditar que a PGR é para proteger o Flávio. Entendeu? Vocês conseguem perceber que não tem lógica, mas é que, como eu disse ontem no Divas, acusar o Flávio da views. Acusar o Flávio vende narrativas. E as pessoas abraçam e batem nele. A esquerda bate nele, a direita bate nele. E famosinhos que caíram no ostracismo usa isso para tentar um pouquinho de relevância, para tentar um pouquinho de compartilhamentos, tá? E de tudo isso, quem sai efetivamente degolado, manchado, que apanha, que tá perdendo apoio até de eleitores porque não buscam outras formas de se informar? O Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. E por que o antagonista fez isso justo hoje, que o Jair está no hospital e não pode se defender? Pois é justamente para atacar o presidente, a presidência e seus filhos,
para mostrar para a população do tipo, ai gente, vocês erraram aí, devia ter votado no Alckmin, vocês estão vendo? Ó, com a Amoedo seria bem mais legal. Hoje nós teríamos aborto, nós teríamos as drogas, olha que mundo divertido, esse é o Brasil que nós queremos, não é verdade? Ou o Alckmin, que mexeu até com merenda de criança aqui em São Paulo. Quer saber como foi o Alckmin governador? Vem aqui em São Paulo, gente. Destruiu a educação, meteu taxa, fez o tucanão, metrolão. Poxa, mas é exatamente isso que o antagonista quer de você. Quer criar uma dúvida na sua cabeça para que você retire o seu apoio ao Jair Bolsonaro, que você bata no Flávio e que dificulte as ações do governo. E agora eu vou usar outro trecho do post do Alan dos Santos, do Terça Livre, em que ele escreve o seguinte: eu concordo, assino embaixo. Até quando a direita vai cair nas narrativas semanais que são criadas sem uma fonte sequer para ofuscar os trabalhos do governo Bolsonaro? Pois é. O antagonista, o jornalismo é o seguinte, eu ouço uma coisa, tá? Por exemplo, fulaninho, o Bivar chegou para mim e falou: Camila, o Flávio está constrangendo senadores. O que eu vou fazer? Oi, boa tarde, meu nome é Camila Ábido, por gentileza, é a assessoria de comunicação do senador Flávio? É, sim. Por favor, eu recebi aqui uma afirmação do Luciano Bivar, você pode me confirmar ela? Olha, eu não confirmo. Não, então, você tem algum material para me passar que contradiz essa afirmação? Ponto. Jornalismo, você tem que ouvir dois lados. O jornalismo sério. Agora, esse jornalismo de você não votou em quem eu queria, agora eu vou detonar o seu presidente, essa patifaria mesmo, você fica somente com um lado da história. Camila, por que o Flávio não veio a público se defender? Calma, gente, ele tá fazendo isso. Acontece que o Flávio tá lotado de trabalho. Se vocês acompanhassem os senadores no site do Senado, vocês veriam que o Flávio tá cheio de projetos de lei, proposituras. Ele tá trabalhando bastante, então ele tá muito mais focado em fazer do que se justificar. Tem uma coisa que a minha mãe me fala, quando eu fico muito brava, quando alguém fala alguma coisa de mim, eu falo: mãe, essa pessoa tá mentindo, olha isso aqui, por que eu vou fazer um post? Por que eu vou fazer? Ela fala: não, para de dar palco pra isso. Você vai agir de uma forma que essa pessoa se desminta sozinha. Haja, viva de forma certa, que as mentiras caem por si só. Vez ou outra, o Flávio vem sim a público explicar as ações dele. Eu já postei vários vídeos do Flávio aqui no meu canal, mostrando para vocês as explicações dele. Ele desmentindo, se não me engano, a Veja. Ele falando da assinatura da lei do abuso de autoridade. Ele falando na época da eleição. Só que se ele vier a público a cada vez que sai uma matéria negativa sobre ele, ele não vai trabalhar. E o que vai acontecer? Vão acusar ele, é da mesma coisa que acusa o Carlos. Pô, o cara não sai das redes sociais. O Carlos é twitteiro e o Flávio é youtuber, porque fica fazendo vídeo. Então ele evita, fala, quer falar, fala, eu tô aqui fazendo, a população vai ver o meu serviço. E é isso que importa, o Flávio está trabalhando direitinho. E para finalizar agora, como disse Alan dos Santos, não existe CPI de nenhum dos poderes da República, seja ele qual for. Não existe impeachment sem mérito. O que eles querem é jogar para vocês e que vocês abracem. Agora, só para finalizar a explicação, eu vou ler para vocês aqui o tweet do Carmelo Neto, em que ele assume, ele reconhece: a CPI da Lava Toga não tem mais as assinaturas necessárias. Graças a quem? Ao Columbre, que convenceu Maria do Carmo, do DEM, a retirar o seu nome da lista. Em outro pedido, 2 senadores fizeram o mesmo. O que será que ele tem a temer? Para que tanto medo de abrir a caixa preta? Agora, uma nota do Lauro Jardim no O Globo. Davi Alcolumbre não só trancou em seus escaninhos o pedido da criação da CPI da Lava Toga, como trabalha arduamente para convencer colegas a retirarem suas assinaturas de apoio à abertura da comissão. E para finalizar, um tweet do Coronel Tadeu, do PSL. Urgente, Toffoli e Alcolumbre estão pressionando senadores a retirarem suas assinaturas do requerimento que pede a abertura da CPI da Lava Toga. Juíza Selma, senadora do PSL, foi informada de que, se não retirar a assinatura, poderá ter a cassação do seu mandato confirmado pelo TSE. E por que a senadora não veio denunciar isso a público? Pelo simples motivo que a senadora do PSL, Juíza Selma, que foi eleita na onda Bolsonaro, agora está indo para o Podemos.
E não só ela, parece que o outro senador, eu arrisco a dizer que seja o Major Olímpio, mas não posso afirmar, não tenho essa informação ainda, que também está indo para o Podemos. Então é isso, pessoal. Parem de comprar a narrativa da grande mídia, porque vocês estão fomentando ataques ao Flávio e ao Jair, e são ataques infundados, são ilações, são somente matéria vendável, matérias de cliques, que formam a opinião de vocês, dificultando assim que Jair haja e que o Flávio também haja de acordo com o que ele acredita que seja certo. Vamos confiar mais um pouquinho. Sem esquecer que estão investigando o Flávio desde o final de 2016, início de 2017, e até agora o processo do Flávio não saiu do Ministério Público do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não há nada que relacione o Flávio a esses roubos, mas isso a grande mídia jamais vai trazer para vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.